E o semestre encerra dia 17. Então, nós temos que fazer aí uma avaliação com vocês. Nós montamos uma avaliação de 5 questões. A nossa proposta para vocês fazerem avaliação seria que vocês fizessem hoje à tarde, na hora daquela aula extra, que seria geralmente quando vocês tiram alguma dúvida com a gente. Porque nós propusemos, né, uma carga horária que ela tem que existir. Agora cedo a gente poderia fazer a correção dos exercícios da lista e tirar algumas dúvidas para vocês à tarde fazerem essa prova. O que vai ter nessa prova? Exercícios na linha que nós fizemos aí durante o retorno, né, das atividades remotas. Então, algoritmos, onde vocês vão ter que fazer o teste de mesa e assinalar a opção correta que vai estar disponível. Então, vão ser questões de múltipla escolha, não vão ter coisas que vocês vão escrever. Vinícius, fluxograma, a mesma coisa. Pode ter um algoritmo escrito ou um fluxograma para você olhar, ler o fluxograma, fazer o teste de mesa no fluxograma e indicar uma resposta. Então, não vai ter coisas para vocês escreverem. É tudo múltipla escolha. São questões de múltipla escolha. Seja tanto com algoritmo, fluxograma, ou às vezes, como se faz um comentário, às vezes algum conceito que vocês têm que usar também no dia a dia. Então, não tem nada assim muito complexo. Vocês vão ter 2 horas para fazer a prova, né? Fazer a avaliação, né? Mas assim, a gente procurou fazer o mais tranquilo possível. Pessoal, as questões, como o professor Lito falou, são alguns conceitos, mas são todas alternativas, tá? Mesmo que vai ter o algoritmo ou vai ter o desenho lá do fluxograma, a gente até colocou lá nas questões para vocês realizarem o teste de mesa, mas será mais para vocês poderem aí escolher qual a alternativa correta, tá? O que aquele algoritmo, qual será o resultado daquele algoritmo, qual será o resultado do fluxograma. Tainá, assim, é tudo alternativa, tá? Então, são 5 questões, a gente vai disponibilizar 2 horas para vocês aí, mas acredito que vai ser com bem menos tempo aí vocês consigam realizar, tá? Então, é bem tranquilo mesmo. Você vai ficar feliz, Tainá. Fique feliz, Tainá. Calma, gente. Vocês estão fazendo exercícios aí quase um mês da volta. Não vai sair fora do que vocês fizeram, não. Gente. Fica tranquilo. Não tem que ter medo, não. Abre, responde as questões certinho. Terminou de responder, envia a prova, certo? Abriu a prova, tem que efetivamente fazer, porque senão vai travar para vocês, certo? Então, outra coisa que vocês têm que se alertar, abrir a prova já para fazer. Abre e faça, porque senão, quando é avaliação no Moodle, vai estar liberado às 14, Tainá. Então, dá tempo de vocês aí terminarem as aulas do dia, almoçarem, tomar um ar para daí fazerem a atividade. Outra pergunta nossa antes de começar a revisão do dia. Para vocês, como que está sendo o ritmo de lógica de programação? Está num ritmo bacana? Está sobrecarregando vocês? O que nós estamos propondo na disciplina? Como que está? Sejam sinceros, porque a gente está tentando fazer algo mais tranquilo possível para vocês dentro do que está acontecendo, mas assim, dentro da nossa realidade aí da aula remota. Agora a gente precisa também de alguns dos feedbacks de vocês, gente. Se está sobrecarregando, se não está. A aula de lógica. Ou se você fala, a aula de lógica não está, mas tem outra aula que está sobrecarregando,
conversem com a gente, porque senão a gente acha que está dando tudo certo e vocês estão se apertando. Depois, se vocês quiserem dar esse feedback, se reunir entre vocês lá no grupo da classe, dar um feedback coletivo para a gente via e-mail, via chat, tudo bem, mas o que a gente pede para vocês é que vocês deem esse feedback para a gente. Porque senão a gente Pessoal, acha que está tudo bem. o retorno é vocês que têm que irem dando pra gente sempre estar podendo ajustar as coisas, tá? Então a gente vai ajustando conforme o retorno de vocês. É lógico, algumas coisas a gente vai ter que passar algumas atividades, até porque para exercitar mesmo, mas assim, a questão que a gente tá querendo é ver se vocês estão conseguindo acompanhar legal a disciplina, se vocês estão sendo tranquilo. Beleza, pessoal? Professor, eu queria fazer uma pergunta aqui. Pode fazer, fica à vontade. Em comparação à lista que fizemos na semana passada, a última lista que fizemos, você acha que isso está mais ou menos nesse nível? A prova? Isso. É mais ou menos nesse nível, até um pouco mais fácil. Tem coisa que vai estar mais fácil até. Porque eu imagino que vai estar mais fácil. Porque o que acontece? Tem exercício que é entrada, processamento e saída, não tem nem condicional. Porque como a gente tem que fazer uma avaliação do que vocês viram, vai ter coisas desde só entrada, processamento e saída até condicional. Então a gente não fugiu a questão de tudo que foi trabalhado. Né? A gente não a gente trabalhou até um nível, vamos dar uma prova mais difícil para ferrar o aluno. Pelo contrário, a gente não tem interesse nenhum de que vocês não tenham bom desempenho. A nossa ideia é que vocês realmente tenham bom desempenho. Até porque a gente sabe que a disciplina de lógica é uma disciplina complexa, é uma disciplina que exige bastante. A gente tem consciência disso. A gente está dentro do ITA há algum tempo, e eu mesmo está sendo a quarta vez só com o integrado que trabalho com lógica, eu sei que realmente não é fácil. Entendi, professor. Obrigado por responder. Imagina. Mas, Tainá e Camila, o fluxograma que vai cair é só para vocês lerem o fluxograma. Então, se vocês sabem o que cada símbolo significa, uma coisa que vocês têm que tá bem claro é o que cada símbolo significa. Então, hoje na revisão, eu vou mostrar para vocês relembrar então o que cada símbolo significa também, dar uma reforçada nessa parte do fluxograma, já que surgiram essas dúvidas, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui, né? Área de trabalho. Pessoal, é importante vocês já irem esclarecendo as dúvidas, tá? Vão perguntando aí em cima da correção que a gente vai fazer aí. Vocês já vão esclarecendo as dúvidas, tá? Que, como o professor Hilton falou, quem realizou as listas aí vai tirar de letra, tá? Que tem a maioria, como ele falou, a gente vai ter que aplicar coisas que vocês viram lá no começo, ou seja, coisas com baixa complexidade até as últimas os últimos exercícios, né? Então, surgiu dúvida aí durante a correção, vão perguntando, tá? Vai ter que. Tem exercício que você vai ter que usar mais vezes, se não ser. Aí, cada exercício vai ter o seu nível de complexidade para resolver. Beleza?
Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, vamos abrir a lista aqui, né, para nós acompanharmos, né, as questões. Então, o exercício 1, deixa eu até aumentar um pouco mais aqui. O exercício 1 pede o seguinte: escreva um algoritmo que receba a idade de 3 pessoas. O algoritmo deve verificar se cada indivíduo é maior de idade e calcular a média de idade somente das pessoas que têm idade igual ou superior a 18. E como saída, deve exibir na tela a média das idades dos maiores de 18 anos. Então, eu vou receber 3 idades, então a minha entrada são as 3 idades, verificar se cada uma das idades é maior ou igual a 18 e depois fazer a média das idades maior. Lembrando que a média simples aqui, a média que nós estamos pedindo aqui, é a soma dos elementos dividido pelo número dos elementos. Então, como nós fazemos isso? Então, vamos lá no flow algoritmo. Vou aumentar aqui, né? Então, ó, esse primeiro símbolo aqui abaixo do principal é para eu definir uma variável. Então, definir minhas variáveis do tipo inteiro. Daí eu preciso definir uma variável do tipo real. Então, aqui, esses dois primeiros elementos aqui, além do principal, é definição de variável. Esse símbolo aqui quer dizer que eu estou atribuindo algo a uma variável. Então, eu estou fazendo uma atribuição. Então, pus média igual a 0 e pus conta igual a 0. Por que eu tenho que fazer essas duas operações no Flow Algorithms e também depois lá no Portugal Studio? Porque quando eu vou começar fazendo cálculos com a minha variável, eu tenho que ter um valor inicial para fazer esse cálculo. Senão, vai dar um erro de variável. Por isso, eu tive que inicializar a variável. Esse símbolo aqui são as entradas. Então, eu estou pedindo para o meu usuário fazer a entrada da idade 1, que eu chamei de D1, fazendo a entrada da idade 2, que eu chamei de D2, e a entrada da idade 3, que eu chamei de D3. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou verificando se a idade 1 é maior ou igual a 18. Daí, a minha variável cont, eu chamei ela de cont porque ela vai funcionar como um contador, mas podia chamar ela de abacaxi, de laranja, de qualquer coisa. Ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai acumular o número de vezes que a idade verificada é maior ou igual a 18. Então, o número de elementos que eu vou fazer dividir na média. Então, por exemplo, aqui, se a idade 1 for maior que 18, conte vai receber conte mais 1. Então, quer dizer, conte inicialmente, como nós inicializamos, era 0, 0 mais 1 vai ficar 1. Média vai receber média mais idade 1. Então, por isso, nós inicializamos média também. Então, a média é 0, mais a idade 1 vai ficar o valor da idade 1. Daí, como eu tenho que verificar as 3 idades, eu não tenho um senão, por isso que o meu não entrou aqui no falso do idade 1. Ele entrou depois. Por quê? Porque eu tenho que verificar idade 1, idade 2 e idade 3. Então, aqui, por isso que eu pus aqui embaixo, idade 2. Então, se a idade 2 for maior que 18, a mesma coisa. Vou acumular mais 1 no conte, vou acumular, somar o que já tem na média com idade 2 e vou fazer a verificação da idade 3. Então, se a idade 3 for maior que 18, nós vamos lá. O conte vai receber mais 1, né? Vai somar com mais 1. E o que tiver dentro da média vai ser somado com a idade 3. Daí eu fiz a verificação aqui do conte maior que 0. Por que eu fiz verificação de se conte é maior que 0? Porque se eu não fizer e eu não tiver nenhuma idade maior ou igual a 18,
esse média dividido por conta vai me dar um erro de divisão por zero, né? Não se pode dividir nada por zero. Então, por isso que eu tenho que fazer essa verificação, para daí eu não ter problema com erro. Então, média vai receber o quê? A média, o valor somado das idades, dividido por conta, que é o número de elementos, no caso das idades maiores que 18. Mostra aqui. Se eu não informei nenhuma idade maior que 18, eu vou mostrar, não foram informadas idades maiores ou igual a 18. Então, vamos fazer um teste desse algoritmo aqui. Todo mundo entendeu, gente? Wilton, o Vinícius perguntou aqui do losango se é a mesma coisa que o C ou C não. Vinícius, o losango ele representa para nós sempre quando eu tenho uma condição. Ou seja, sempre quando eu tiver que verificar uma condição C ou C não C, eu utilizo o losango, tá? A questão do senão somente, o senão é o caso quando é falso essa condição. Quando essa condição for falsa, eu caio no senão. Agora, se eu tenho uma condição nova, uma verificação nova, aí é o C, ou senão C. Então, aqui complementando o que o professor Robson falou. Então, o meu C seria conte maior que zero. Se isso for verdade, então C conte maior que zero, eu vou fazer isso aqui. Se não, então essa condição aqui do conte maior que zero não é verdadeira, então vou para o senão, é falso. Então eu não tenho uma representação de senão. Simplesmente o próprio fluxo me representa o senão. Então, que nem o professor Robson falou, quando eu vou para o lado falso, é como eu estivesse indo para o senão. Então, quando eu faço um senão C, no lado falso, por exemplo, eu estaria colocando uma condição aqui. Ó. Então, aqui seria um senão C, quando eu ponho uma condição aqui do meu lado falso. Isso seria a minha condição. Então, vamos executar esse cara aqui só para nós fazermos um teste. Vamos lá, dá um play, aí ó. Está fazendo as criações, vai pedir idade 1, vai abrir minha janelinha aqui. Beleza, diminuir a janela para a gente pôr do lado aqui. Então, vou pôr a minha idade 1, 18. Está lá paradinho esperando a idade 2. Vou pôr 17. Vou pôr 19. Então, quer dizer, as idades maiores ou igual a 18 vão ser a idade 1 e a idade 3. Vou dar um Enter aqui. Verificou. Fez isso aqui. Veio aqui, ó. Verificou. Conto maior que zero, calculou a média, 18,5. Certo? Então, ó, vamos fazer juntos aqui. O teste de mesa. Entrei com a idade 1, 18. Daí 18 maior ou igual. Vamos ampliar esse cara aqui só para o pessoal enxergar. 18 maior ou igual a. Idade 1 maior ou igual a 18 é igual, 18. Então, conte, recebe conte mais 1, certo? Então, vamos lá, deixa eu até abrir aqui o Excel, só para... Vamos por aqui, aí dá, vamos por... Vamos lá. ID 1, ID 2, ID 3, fonte, média, certo? Então, nas nossas entradas, a nossa primeira idade foi 18, a nossa segunda entrada foi 17, nossa terceira entrada foi 19, certo? E aqui, vamos lá. Aqui mais 3, daí aqui eu vou fazer igual... essa posição, né, média, dividido pela última posição de fonte, vai ser aqui também.
certo? Ó, ele está dando E de divisão por zero, ó. Vejam que por isso que a gente já faz aquela verificação. Lembra que nós falamos por que nós fazemos aquela verificação? Para não dar esse erro aqui. Então, ó, nós fizemos as 3 entradas, certo? Meu conto inicialmente vale 0, minha média também vale 0. Beleza? Então, voltando para a nossa execução aqui. Então, minha primeira idade é maior, é 18, conta e recebe conto mais 1. 0 mais 1 vai virar 1. Média, recebe média mais idade 1. Média é 0, idade 1 é 18. Média vai ser 18. Certo? Vamos para o próximo. Idade 2 maior ou igual a 18? Não, porque idade 2, 17. Então, eu vou vir para o falso, vou fazer aqui o meu senão, né? O caminho do meu senão. Vou para idade 3. Então, idade 3 maior ou igual a 18? Idade 3 maior porque é 19. Então, conta e recebe conta mais 1. Então, 1 com mais 1 vai ser 2, né? Vamos por 1 vai ser 2. Passou a 2, certo? Então, esse cara aqui vai ser 2. O número que tem aqui, você vai para baixo. Daí 18 com mais 19 vai dar 37, certo? Aqui deu um. Pega esse, dividido por esse. Então, vejam que 18 mais 19 deu 37, somando os dois, ficou dividindo depois, ficou isso aqui. Então, a nossa resposta com esses exemplos que eu dei, se eu viesse aqui, conta ia ser maior que 0, verdadeiro, então não ia ter erro de divisão, ia fazer esta conta aqui que nós fizemos, e a nossa idade seria 18,5. Então, na avaliação, o que vocês vão fazer? Vocês vão receber isso aqui pronto, certo? Nós vamos dar os valores de exemplo de entrada. Então, por exemplo, esses 3 valores seriam dados para vocês. O que vocês teriam que nos dizer? Teriam que nos dizer qual seria o valor final de conta e de média. Então, se fosse uma questão da prova, isso fosse uma questão da prova, o que nós daríamos para vocês? Nós daríamos o fluxograma pronto, nós daríamos as 3 entradas prontas. Então, as 3 entradas. Por que nós damos as entradas? Porque daí nós temos condição de avaliar as saídas. A gente sabe que, dadas essas entradas, as únicas saídas possíveis são essas duas aqui, ó, 2 e 18. Certo? Então, as entradas sempre são dadas. Então, baseado nas entradas dadas, vocês vão fazer o teste de mesa para chegar às saídas. Então, basicamente, é isso que vocês vão fazer na prova. Teste de mesa e para achar as saídas e selecionar a opção que indica as saídas baseado nas entradas. Hilton, Oi. o pessoal tá perguntando aqui o que é o cifrão no hashtag ref, exclamação. Acho que é a questão lá no Excel, né, que estava. Acho eu. Excel, gente? É coisa do Excel? É do Excel, Vinícius?
o hashtag no Excel foi um erro. Toda vez que abre um hashtag é que ele está se perdendo na fórmula. Na referência, né? Ele está se perdendo na referência da fórmula. E tem alguns que estão falando que fizeram fluxograma diferente, mas que deu certo quando executou. Aqui eu poderia fazer tudo na mesma linha. Então, por exemplo, fazer isso aqui, ó. A Giovana está perguntando do horário que vai ficar disponível a prova. Das 2 às 4. É que à tarde ela falou que ela tem compromisso com os irmãos dela na casa da avó. Então, se o pessoal quiser, a gente pode abrir a prova antes. Se for de acordo aí com a classe, a gente abre a prova antes também. Vou dar uma acelerada aqui na correção, né? Para a gente fechar essa correção até umas 9, a gente pode abrir das 9 às 11, se vocês quiserem. Se ajudar todo mundo. Ou se não, depois a gente abre uma prova para a Giovana. Pode ser? A que hora que é a educação física de vocês, Kaique? Às 11. Isso que o professor Lito falou. Daí, se a gente terminar a correção até às 9, são 2 horas do mesmo jeito, dá tempo. Se todo mundo estiver de acordo, a gente pode fechar assim. E se for o caso, qualquer coisa, a gente abre uma avaliação à parte para a Giovana. Então vamos só dar uma acelerada na correção aqui. Vocês vão conversando entre vocês aí, depois vocês me passam a posição. Daí, pessoal, então já mostrei para vocês aqui a questão até no teste de mesa, mas vou mostrar também no PDF. Então, ó. Então, aqui no PDF, todo esse material nós disponibilizamos no Moodle, né? Se vocês olharem lá no Moodle, no material de aula, vai estar essa revisão também, essa correção também. Então, aqui para indicar o que cada parte aqui foi feito, certo? Mas nós fizemos o teste de mesa lá, exatamente o que nós fizemos lá no Excel. Então, vamos lá. Cadê o Algoritmos? Então, vejam que no Algoritmos nós fizemos dessa maneira aqui. Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Então, ó, fiz aqui, escreva, leia a idade 1, informe a idade da primeira pessoa, leia ID1, então essa parte aqui repetida. Vejam que nestes das idades eu não tenho C não, eu só tenho C, né? Porque aqui eu tenho que, se a idade não for maior ou igual a 18, eu não tenho que fazer nada, então eu só tenho C, só que eu tenho que verificar as 3 idades, então eu tenho 3 Cs. Depois disso, eu tenho que verificar se o conto é maior que 0, para não dar aquele erro de divisão. Daí, nesse conto maior que 0, eu tenho um senão que é para dar, não foram informadas idades iguais ou superior a 18, porque se eu informar 3 idades menor que 18, eu também tenho que dar a mensagem para o usuário, não posso deixar o usuário no vácuo, né, gente? Então, foi feito também
esse senão por causa disso também, para dar uma resposta ao usuário. Então vejam que tudo que está representado aqui está representado no nosso fluxograma. Vejam que é maneira diferente de representar a mesma lógica. Lembrando que o primeiro símbolo aqui depois do principal é para eu criar a variável. O média igual a zero é o símbolo para eu fazer cálculos. Então, por exemplo, aqui dentro eu posso pôr o nome da variável e no expressão aqui eu posso construir um cálculo. Então, que seria o exemplo, por exemplo, igual aqui da média. Então, eu tenho média igual a média mais IT1. Então, eu construí um cálculo, né? E qualquer cálculo eu posso construir aqui. Vejam que aqui, média igual a média dividido por conta. Esse símbolo aqui, que parece um losango aqui, esse símbolo aqui é para fazer uma entrada de dados. O losango é uma condicional onde eu escrevo a condicional. Se for verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa. O meu próprio falso, o lado falso, me indica o meu senão. Certo? Então, esses seriam os nossos símbolos. Vamos lá para o exercício 2. Vamos abrir aqui. Exercício 2. Open. Subir. Vamos fazer a leitura aqui do enunciado do exercício 2. Escrever um algoritmo que receba um número inteiro de 1 até 7. Cada número representa, respectivamente, o nome do dia da semana. Então, exemplo, 1 equivale a domingo, 2 equivale a segunda e assim por diante. Diante do número informado, o programa deve retornar o nome do dia da semana correspondente junto com as disciplinas que você possui naquele dia. Se o número informado for equivalente ao sábado ou domingo, além de mostrar o nome do dia, informe também a mensagem, não há aulas. Hoje não há aulas. Se o número informado estiver fora da faixa numérica estipulada, informe somente a mensagem. Número informado inválido. Então, vamos lá. Então, criei uma variável chamada num. Então, criei essa variável do tipo inteiro e coloquei num. Estou fazendo a entrada para num. Se num for igual a 1, vai ser verdade. Se isso for verdadeiro, hoje é domingo, hoje não haverá aulas. Se for falso, for para o lado senão, daí senão se num igual a 2, se isso for verdade, hoje é segunda-feira, você tem 2 aulas, daí tem aqui, eu pus algo de cabeça aqui, só para dizer que eu pus as aulas de programação, essas coisas. Se não, se isso for falso, se não C igual a 3, mesma coisa, vou fazendo as verificações, né? Então, num igual a 4, num igual a 5, num igual a 6, num igual a 7. Então, se aqui não for igual a 7, número inválido. Se for igual a 7, sábado. Então, vamos lá, vamos reduzir um pouco aqui. Esse aqui vai ter que reduzir um pouco para vocês verem a execução, né? Então, já vou pôr o pior cenário. Olha, ele está parado ali na leitura do número. Vou pôr o 7.
Nos piores cenários que ele vai passar por todo mundo. Ó, passou por 1, passou por 2, 3, 4, 5, 6, 7, entrou no 7 verdadeiro. E hoje é sábado, não haverá aulas. Então vamos fazer um outro cenário ruim também, que seria 8, que já é um dia inválido. Então ele vai passar também por todo, vai fazer todas as verificações. Então vejam que está ficando verdinho em todos os losangos, caiu lá, número inválido. Agora nós vamos fazer o melhor cenário aqui, que seria um 1. Ele vai fazer a primeira verificação, já entra no verdadeiro e já vai para o fim do algoritmo. Ó, entrou aqui, veio para cá, deu a mensagem e já veio para o fim. Então vejam que o caminho que ele percorreu nesse cenário é bem menor. Então esse seria o teste, né? Então aqui, se eu fosse fazer o teste de mesa disso, basicamente o que eu ia ter que fazer aqui, ó. Criar uma variável num e uma saída. Então, dado que a minha variável num fosse 1, a minha saída seria... Hoje é domingo, né? Hoje não há aula. Então, esse seria o teste de mesa desse cara aqui. Então, eu tenho a minha única variável aqui é num e tem a minha saída, porque ao executar o meu algoritmo, ao executar o meu fluxo, eu vou ter saídas. Então, esse aqui, o teste de mesa é até mais fácil. É mais sossegado ainda. Apesar dele ficar grande a escrita, mas o teste de mesa dele é bastante simples de ser feito. E no Portugal Studio, eu vou ter aqui, ó, um primeiro C e depois os senões Cs até o último aqui, quando eu não tenho mais que verificar nada, como nós vimos no fluxograma. Vejam que no fluxograma eu não tenho mais nada do lado falso, vem para o lado falso só número informado inválido, vai ser o meu senão, ó. Verifiquei aqui, está errado, né? Tem que ser um 7, né? Aqui, ó, acabou, não tem mais nenhuma verificação, venho para o meu senão. É o mesmo caso aqui. Acabou, não tem nenhuma verificação, vem para o meu lado falso, senão. Pessoal, dúvidas nessa questão? Ninguém se manifestou. Lembrem-se que eu não estou com o chat aberto. Como eu estou compartilhando tela, eu não estou enxergando a minha tela, não estou enxergando o chat. O único que colocou aqui foi o Vinícius, que estava na dúvida da posição das chaves, mas que recebeu uma ajuda e aparentemente deu certo, né, Vinícius? Entendeu como é que funciona a posição das chaves? Ó, gente, sempre que ó, isso aqui é o que a gente chama de estrutura. Isso aqui é uma estrutura condicional, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Ó, sempre que eu tenho uma estrutura, essa estrutura tem que abrir. Ó, vejam que o Portugal Studio já até grifa. Ó, ele tem que abrir e fechar uma chave. Então, aqui abri o meu C, fiz aqui é uma instrução, mas eu poderia ter N instruções aqui, eu poderia ter outras instruções aqui embaixo. E beleza. Terminei as instruções que vão ser executadas. Se essa condição for verdadeira, eu fecho.
eu fecho as minhas chaves. Vou abrir uma outra estrutura, então um C é uma estrutura. Um senão é uma estrutura. Então, eu abro a chave. Um senão C também é uma estrutura. Então, senão C. Então, isso aqui é outra estrutura. Abrir uma estrutura, novamente, abro uma chave e fecho uma chave. Toda vez que eu for abrir uma estrutura, então as chaves são para delimitar estruturas. Então, a minha principal estrutura se chama programa. Dentro do programa, eu tenho uma estrutura principal também chamada função início. Então, ela está aqui, ó. Vejam que ela está aqui, ó, aqui e aqui. Então, as chaves, ela determina, ela delimita as minhas estruturas. Beleza, pessoal? Pessoal, Wilton, tá surgindo uma dúvida aqui também de quando eles colocam real, inteiro ou cadeia. Pessoal, cadeia são caracteres, realmente. O Victor colocou aqui, são letras. Quando coloca inteiro ou real, aí vai depender muito da situação. Tipo, que nem nesse exercício, como tá pedindo os dias das semanas, são números inteiros, tá? Não tem como colocar 1,5. Não tem segunda-feira e meia, por exemplo. Então, vou trabalhar com divisões de números. Daí pode ser que eu necessite que tenha um número real, ou seja, um número com casas decimais. Pode ser que não, também. Aí vai depender da situação, do que está exigindo o exercício. Tá? Vou trabalhar com valores monetários. Aí eu tenho certeza que eu vou usar valores reais, porque daí estou falando com valores monetários, né? Como a gente já fez alguns exercícios que, por exemplo, estou calculando o salário de alguém. Então aí é real, tá? Mas estão colocando aqui a mesma coisa que os conjuntos de matemática, né? Exatamente. Exatamente. Tudo Lembrem-se, bem? Pode continuar, Elton. lembrem-se que tudo que nós estamos trabalhando aqui é fortemente ligado com a matemática. Então, todos os conceitos da matemática embasam o que nós estamos fazendo aqui. Então, por isso, você entender bem os conceitos de matemática te ajuda em lógica. Entender bem os conceitos de lógica te ajuda em matemática. Uma coisa puxa a outra. Então, vamos corrigir o terceiro exercício, né? O terceiro exercício é, assim, passeio no parque, né? Então, assim, escreva um algoritmo que receba 3 notas do aluno e tire a média. Diante do valor dessa média, além de mostrar o valor da média na tela, efetue as seguintes comparações para informar o aluno sua situação com base nas seguintes regras. Se nota igual ou superior a 6, informar que ele foi aprovado. Se nota inferior a 6, informar que ele ficou de exame. Se nota inferior a 4, informar que ele ficou reprovado. Então, vamos lá. Vamos lá. Abre aqui, fecha esse cara. Ô, Hilton, só Oi. interromper um pouquinho aí. Eu criei um formulário aqui no chat, pessoal, para vocês votarem do horário da prova, tá? Já teve 16 votos. Tá, tá bem equilibrado. 8 votaram aqui pela prova agora às 9 e 7 votaram para as 14. Tá, então tem 16, ainda faltam mais gente para votar lá. Votem lá, pessoal. Daí a gente já vê o horário da prova para vocês. Se a gente conseguir terminar até as 9 a correção, né, Hilton? Ou qualquer coisa a gente pensa numa outra probabilidade, Tá, uma joia. outra possibilidade, aliás, né? Então vamos lá, pessoal. Então aqui vou dar um zoom, né? Vejam aqui o que eu criei.
a minha nota, eu não posso tirar 8,5, 8,8, 8,9, 6,9? Posso, né? Se eu jogar o 0,9 fora, vejam o caso, eu tirei 6,9. Se eu jogar a minha parte decimal, 0,9 embora, eu tirei 6, né? Então, aí eu preciso das casas depois da vírgula. Então, se eu preciso das casas depois da vírgula, eu vou ter um real. Vou ter um número do conjunto dos reais. Certo? Lembrando aí a matemática. Então, eu tenho minha N1, N2, as minhas notas, né? N1, N2, N3. Chamei de N as minhas notas. E tenho uma variável para armazenar o cálculo da média, chamado média. Como sempre vão ser 3 notas, eu sei que a média é o número, a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. Então, foi isso que eu fiz em média aqui. Então, somei os elementos. Então, N1 mais N2 mais N3, dividido por 3. Lembrando que a soma está entre parênteses pelo seguinte. Se eu não puser esse parênteses aqui, eu entro na questão da pendência dos operadores. Sem os parênteses, vai acontecer o seguinte. Eu vou pegar N3, dividir por 3 e depois eu somo N2 e N1. Não é isso que eu quero. Eu quero que seja feito todas as somas primeiro para depois dividir. Por isso, o parênteses. Feito isso, daí eu vou fazer a verificação. Se a média for menor do que 4, eu já estou reprovado. Então, se for 3,9, eu já estou reprovado, venho para o fim do algoritmo. Minha média é 7. É menor que 4? Não, então eu vou para o senão. Senão C. É menor que 6? Não, então vou para o senão, que é aprovado. Então, é aquela velha história da reta numérica, né? Então, vamos abrir aqui o programa de desenho para mostrar um desenho para vocês aqui. Então, tem esse aqui. Aí eu tenho os meus limites de teste. Teste. Vamos pôr os números. 4. 6. Então, quando eu estou falando menor que 4, estou falando qualquer valor aqui para trás, né, gente? Então, qualquer valor aqui para trás do 4. Então, se eu tiver aqui um 3,999999 é menor que 4. Então, tudo que tiver aqui para trás vai ser reprovado. Ó, tudo que for aqui é reprovado. Tudo que for maior que 4, for igual ou maior que 4, então, se for daqui, vamos pegar esse cara aqui, duplicar, um pouquinho mais fino, não tão fino, pintar ele de verde. Tudo que tiver de 4 até
Vamos por laranja, que é a zona de atenção. Não está reprovado, mas também não está... Então, tudo que tiver entre 4 e 6 está exame ou recuperação. E tudo que tiver à frente disso está aprovado. Então, toda vez que eu faço uma condicional, ó, é verdadeiro, é menor que 4, eu estou aqui nesse limite aqui, ó. Antes de chegar no 4, eu caí, então, no reprovado. Tudo que ficar nesse meio aqui, eu estou para exame. E tudo que ficar na outra ponta, eu estou aprovado. Então, ó, passei o limite de 4 aqui. Se for falso, entrei no segundo limite. Eu vou testar se eu estou até nesse limite aqui. Então, se for menor que 6, então for 5,999999, eu estou para exame. Se for 6,1, e daí só me sobrou para frente aqui, eu estou aprovado. Então, por exemplo, se eu tirei 6,1, 6,2 até 9,99910, eu estou aprovado. Então, vejam que tudo que acontecer daqui para frente, eu estou aprovado. Tudo que acontecer nesse intervalo que eu estou testando entre igual a 4 e menor que 6, se isso for verdadeiro, eu vou para exame. Então, basicamente, foram essas os testes que nós fizemos. Então, vamos dar um play aqui só para vocês verem. Então, vou pôr aqui minha primeira nota 8, 9, 8. Então, ele deu uma média bacana aí, eu estou aprovado. Estudei bastante, tirei boas notas nas provas, aí durante os bimestres, estou aprovado. Então, vamos lá de novo. Digamos que eu não fui tão bem assim. Tirei um 5, um 4 e um 4. Caí aqui, vim para exame. Certo? Então, essa é a resolução do exercício 3. Então, vamos fechar esse cara aqui. Abrir o exercício 3. Tá. Fiz as entradas das 3 notas, calculei a média e fiz a mesma condicional. Se for menor que 4, reprovado. Se não, se menor que 6, vai para exame. Se não, aprovado. Dúvidas, pessoal? Como que eu faria? Pode falar, Raul. Só o Vinícius aqui que colocou que ele viu que achou o seu ficou simples. Ele disse que parece, se eu não me engano, ele colocou 3, se não C. Vinícius, acho que você até algo muito comum no começo, a gente acabar confundindo. Ao último caso, só o senão já resolve. Que nem aqui no caso, o professor Hilton colocou. Se média for menor que 4, a gente já sabe que ele está reprovado. Aí depois eu tenho mais uma condição. Se média for menor que 6, que se não média for menor que 6, você vai para exame. Se não,
ele está aprovado. Então, por quê? Se a média for menor que 6, mas aqui ou seja, ele vai estar entre 6 e 4, ele vai para o exame. Aí só sobrou uma alternativa para a gente. Qual que é essa alternativa? É você estar aprovado. Então não preciso colocar mais um senão C. Dependendo da ordem, pode aparecer duas médias. Como assim, Vitor? Não entendi. Tem que ser progressivo. Você tem que, por isso que a gente põe sempre a reta numérica. Dependendo da ordem, se você não puser um senão C na ordem aqui, respeitando a reta numérica, pode acontecer de aparecer, entrar em duas condicionais se as duas condicionais forem verdadeiras. Então, por exemplo, se em vez de você usar um senão C, você usasse só um C aqui, ó. Se usasse só um C aqui, ia acontecer isso. Eu vou até testar. Ou pior, né? Você colocar o primeiro, esse C da média menor que 6 por primeiro. Então tem que ter sempre uma lógica, pessoal. Aí é questão de lógica mesmo. O que acho que pode acontecer, que vocês podem estar na dúvida, poxa, professor, o meu exibiu primeiro o aprovado. Isso daí não tem problema, no começar o C pelo aprovado, desde que tenha um critério lógico. Vamos pôr aqui. Esse aqui eu não consegui dar esse erro ainda do jeito que eu construí aqui. Não consegui mostrar duas coisas. Menor. Já sei o que dá para fazer. Vou pôr 3. 3. Vai dar esse erro. Vejam que ficou reprovado e vai para exame. Vocês olharem aqui. Deixa eu aumentar aqui. Minha mensagem ficou: você está reprovado e você vai para exame. Por quê? Pus aqui 3. Minha média é 3. 3 é menor que 4? Verdadeiro, caiu aqui. Como eu não pus um senão, eu pus outro C, 3 também é menor que 6. Ele foi para exame. Então, quando eu ponho o meu senão, por isso eu tenho que trabalhar encadeado, eu resolvo isso. Então, vamos executar a mesma coisa. 3 e 3. Você está reprovado. E eu tenho que pôr sempre do menor para o maior, justamente pela lógica da minha reta numérica. Eu tenho que percorrer, os meus testes têm que eliminar partes da minha reta numérica. Então, eu tenho que eliminar essa parte da minha reta numérica que é reprovado. Eu tenho que eliminar parte da minha reta numérica que é o exame. Então, a parte da minha reta numérica que é o exame é o menor que 6. O menor que 4 eu eliminei esta parte. O menor que 6 eu eliminei esta parte. Daí só me sobrou a parte do aprovado. Por isso eu não preciso fazer outro senão C. Não tem outra condição, não tem outra alternativa. Se eu não estou reprovado e não estou para exame, a única coisa que eu posso estar é aprovado. Certo, pessoal? Poderia fazer do contrário, do maior para o menor? Posso, mas é mais difícil de a gente pensar. Para o nosso cérebro, pensar de maneira crescente é sempre mais fácil. Então, por isso, eu já faço de maneira crescente. E eu olho a reta, é mais fácil de enxergar essas coisas na minha reta numérica. Dúvidas? Então, vamos para o próximo, gente. 4. Efetuar a leitura de 3 valores. Variáveis, já até deu o nome das variáveis, A, B e C. E construir um algoritmo baseado na fórmula de Bhaskara ao lado. Então, essa formuleta aqui, ó. Então, para calcular delta é menos b elevado ao quadrado, menos 4a vezes c. Calculei o delta. Calculando o delta, eu tenho algumas regras, né? Para calcular x1 e x2. Isso aqui é matemática, isso aqui nós não estamos inventando nada.
Se delta for menor que zero, informar na tela, não há solução real para o cálculo. Por que não há solução real? Porque se vocês olharem um conjunto de números que vocês não conhecem, que é o conjunto de números imaginários, existe solução para delta menor que zero, mas isso aí vocês vão aprender lá em matemática. Não vamos entrar nessa questão, até porque, apesar de a gente conhecer um pouco de matemática, nós não somos matemáticos, nós somos da área de programação. Se delta for maior que zero, eu posso calcular o x1 e x2. Então, esta fórmula aqui de baixo, então, bx igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, eu vou ter que fazer um x1 menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a, e o x2, que é menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Por isso tem x1 e x2. Porque se eu escrever isso aqui para o computador, que muitas vezes o pessoal escreve, x é igual a menos b mais menos raiz quadrada de delta sobre 2a, o computador não vai fazer esse cálculo. Eu tenho que ensinar a máquina a fazer o cálculo. Do mesmo jeito que eu preciso fazer um cálculo primeiro, calcular o x1 ou x', para depois calcular o x2 ou x2', eu tenho que fazer a mesma coisa para o computador. E se o delta for zero, qualquer um dos x que eu calcule, seja ele x' ou x2', ou x1 ou x2, o resultado vai ser o mesmo. Então, se eu calcular x1 menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a, ou x2 menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, vai ser o mesmo valor se delta for zero. Porque somar ou subtrair algo de... somar ou subtrair zero de alguma coisa vai ficar alguma coisa, né? Então, raiz quadrada de zero é zero. Zero na soma e na subtração ele é elemento neutro. Então, por isso, tanto faz para mim calcular o x1 ou x2 quando o delta é zero. Beleza? Então, vamos para o nosso fluxograma. Fecha esse cara. Vamos abrir outro aqui. Então, ó, criei as variáveis, né? Minhas variáveis são todas reais, porque eu posso ter casas decimais no meu cálculo. Faço a entrada de A, B e C. Calculo o delta, né? Então, ó, B elevado ao quadrado menos 4A menos 4 vezes A vezes C. Daí eu vou entrar em verificar o delta. Se o delta for menor que zero, não tem solução real para o cálculo, acabou. Se o delta for igual a zero, ó, vejam que eu fiz a condição. Delta menor que zero, delta igual a zero. Se o delta for igual a zero, quer dizer que eu só preciso calcular um dos x. Então, aqui eu calculei x1, ó. X1 igual a menos b, mais, para fazer raiz quadrada aqui é SQRT. O pessoal até esqueci de falar, mas foi bom porque muita gente pesquisou, o pessoal correu atrás de uma das coisas que a gente tem que desenvolver como capacidade, essa questão de você aprender, pesquisar, correr atrás, é o que mais precisa no mundo moderno. Você não precisa ser conhecedor máximo de alguma coisa, mas dado uma situação, problema, você tem que ter a autonomia de pesquisar sobre aquela situação, problema e achar uma solução para ela. Então, o pessoal está de parabéns aí, porque muita gente correu atrás e descobriu o SQRT. Então, o SQRT de delta dividido
por 2A. Por que parênteses aqui? Pela mesma questão, eu quero resolver toda a parte de cima primeiro, a parte antes da divisão, para depois fazer a divisão. E aqui, multiplicado por A. Então, como eu dividi primeiro e depois multiplicar não vai me dar diferença, eu não pus parênteses aqui no 2A. Mostro que é apenas a solução possível e mostrei a solução. Se for falso, se não é menor, delta não é menor que zero, e delta não é zero, o que sobrou para delta? Ser maior que zero. Então, se nós olharmos aqui de novo na ideia da nossa reta numérica, né? Então, vamos tirar esse cara aqui. Verifiquei se ele é menor que zero. Então, qualquer coisa aqui, para cá, ele é menor que zero. Verifiquei se ele é exatamente zero. O que me sobrou? Somente maior que zero. Então, somente me sobrou qualquer coisa que seja à frente de zero. Então, a minha verificação verificou isso aqui. Então, vamos até mudar a cor aqui para vocês verem. E verificou isso aqui. Então, verifiquei tudo para trás, então menor que zero, e verifiquei exatamente o zero. Por isso, eu pus a setinha vermelha aqui, que é a minha verificação igual a zero. O que me sobrou, somente maior que zero. Então, esta lógica que foi usada, eu poderia fazer diferente essas verificações? Poderia. Geralmente, quando a gente é menos experiente, a gente vai fazer as 3 verificações, se é menor, se é maior, se é igual? Vai. Não fiquem tristes. É um intuito, é um impulso, uma intuição natural você fazer as 3 verificações. Vai estar errado? Não. Você vai ter feito uma verificação a mais só, mas não vai, desde que funcione corretamente, não vai estar errado. Então, aqui, ó, você poderia ter feito aqui, ó, uma verificação aqui, ó. E tudo isso aqui ia acontecer dentro dessa verificação verdadeira aqui. Não ia ter problema nenhum. Mas, por padrão, quando a gente tem um pouquinho mais de experiência, a gente termina analisando dessa maneira. Calculei as duas saídas, x1 e x2. Se eu fosse fazer o teste de mesa disso, vamos lá. Aí. Leia A, leia B, leia C, calculei o delta 49, x1 virou 2,5 e x2 menos 1. Então, aqui seria a resolução do nosso exercício 4. Gente. Dúvidas? Não. Então, vamos para o próximo. Exercício 5. Um algoritmo deve receber 2 notas de prova e o nome... Oi. O Vitor Carlos está perguntando na 3 aqui se precisa ter número inválido. Na 3? Na 3 é o exercício anterior, né? Esse aqui das médias, não foi pedido, né? Não foi solicitado, né? Não, as médias, ele é assim, para receber as notas, calcular a média e dar as posições. Acho que o número inválido que ele está querendo dizer é se é acima de 10 ou menos 1, menos 2. E você poderia, se você fosse fazer um programa real para
fazer cálculo de média, por exemplo, igual o swap, por exemplo, você poderia fazer verificações se as notas informadas estão entre 0 e 10. Então, para cada nota, para cada entrada, você faria uma verificação, né? Eu faria uma verificação se o número está entre 0 e 10. Se o número for maior, igual ou maior que 0 e menor ou igual a 10, isso é verdadeiro. Aí a gente poderia usar. A gente não fez esse tipo de exercício ainda com vocês, porque a gente não falou de operador lógico, operador e, operador ou. Então, por isso a gente não fez esse tipo de exercício. Mas nós podemos fazer esse tipo de exercício quando a gente falar de operador lógico. A gente retornaria aqui com esse mesmo exercício das médias, né? E daí, para cada entrada, seria verificado se a nota informada é uma nota válida. Se não for, faz o usuário informar a nota de novo. Beatriz está perguntando do que seria esse SQRT, o raiz quadrada, Beatriz. Raiz quadrada. Pessoal, mais alguma dúvida? Vitor, Vitor, não, peraí. Vinícius, você mandou seu fluxograma aqui, eu orientei via chat aqui, você entendeu? Que só o do meio que você colocou não tinha necessidade, tá? O primeiro e o último, só deixar os dois que você pode rodar que vai funcionar. Ah, entendeu, beleza. Vamos para o próximo então, Hilton. Beleza, então nós estamos aqui no 5, fechando a conta aqui, fechando a conta e passando a régua. Um algoritmo deve receber 2 notas e o nome do aluno. O programa também deve receber qual é o tipo de média que ele deve fazer. Se será uma média aritmética ou uma média geométrica. Se a pessoa informar MA, ou seja, média aritmética, o programa deve fazer o cálculo baseado no exemplo da figura 1. Se a pessoa informar MG, ou seja, média geométrica, o programa deve fazer o cálculo baseado no exemplo da figura 2. Então, média aritmética seria somar as duas avaliações, né? Avaliação 1, avaliação 2, dividido por 2. A média geométrica seria multiplicar a avaliação 1 pela avaliação 2 e tirar a raiz baseada no número de elementos. Então, por exemplo, se eu colocar 3 elementos aqui, então A1, A2, A3, vai ser A1 vezes A2 vezes A3, raiz cúbica dessa multiplicação. Então, a média geométrica, a raiz vai mudar de acordo com o número de elementos. Do mesmo jeito que a divisão aqui na média aritmética muda de acordo com o número de elementos. Então, se eu tivesse 3 elementos, seria a soma de 3 elementos dividido por 3. Beleza? Mas isso aí é só questão para vocês conhecerem essas duas fórmulas aqui. Mas no nosso caso, vocês vão seguir exatamente isso. Então, vamos para o exercício 5. O exercício 5. Caractere nome, né? Então, nome é letras, só um conjunto de letras. Então, eu tenho que ter uma variável do tipo caractere. E o tipo média, como eu vou informar MA ou MG, também eu tenho um conjunto de letras. Então, eu também tenho caractere para esse caso. As minhas notas e a média são números que eu tenho que fazer cálculos, né? Então, o número que eu tenho que fazer cálculo sempre é real ou inteiro. No caso, como eu preciso das minhas casas decimais, eu uso real. Fiz a entrada no número, fiz a entrada da nota da primeira avaliação, entrada da nota da segunda avaliação e do tipo de média. Então, se a minha média for MA,
Vou calcular a minha média aritmética, vou pôr o nome, só a média aritmética é média aritmética. Se não, se isso for falso, eu vou pôr MG. Vou testar se a minha média é MG. Então, se minha média for MG, eu vou calcular a média, que é a raiz quadrada da nota da avaliação 1 pela nota da avaliação 2 e mostrar a média. Aqui eu esqueci, tem que trocar, né? Não é média aritmética, a média é geométrica. Então vamos lá, média geométrica. A média geométrica. E beleza. Se não for nem MA e não for nem MG, é uma opção inválida. Enfim. Então vamos fazer aqui um teste. Vai pedir a variável nome. Deixa eu diminuir aqui. Vamos colocar aqui. Vamos lá. 7, 8. Tipo média, então vou pôr um MA. Então, sua média aritmética foi 7,5. Vamos testar de novo. Mesma coisa. Primeira nota 7. Segunda 8. 8. MG. A minha média é 7,48. Vejo que deu uma dízima gigantesca. Aí, como média geométrica. E digamos que vamos lá fazer o terceiro caso. Informei o nome. 7, 8. Depois, por exemplo. Verificou, caiu na opção inválida. Certo, pessoal? Então. Wilton, Oi. o pessoal tá com dúvida do cifrão. Cifrão? Desculpa, e-comercial. O e-comercial é para concatenar, para eu juntar, por exemplo, vou abrir aqui esse mesmo exercício no Portugal Studio. Vejam que aqui, sua média nome, né? Daí para eu juntar o nome com o literal eu tenho que pôr uma vírgula. Então aqui, né, nesse ambiente, para eu fazer a concatenação, juntar o conteúdo da variável com conteúdo literal, eu uso uma vírgula. No Flogoritmos eu uso um e-comercial. Então, nome, né? Então, é a minha variável nome. Daí eu quero concatenar com conteúdo literal. Daí eu tenho, no meu caso, sua média geométrica é. Então, aqui, concatenei, sua média geométrica é. Meu conteúdo literal. E comercial média, no caso aqui, vírgula média. Então, entendam que, conceitualmente, a ideia de concatenação na programação existe em todos os ambientes. Como eu represento essa concatenação pode mudar. Então, por exemplo, se eu pegar... tem linguagens que eu posso usar o ponto. Por exemplo, o PHP, em vez de eu usar uma vírgula, eu vou usar um ponto final. No PHP, para eu fazer a concatenação, eu vou usar um ponto final. Então, vejam que
Eu tenho que entender o conceito, através do conceito, saber como isso aqui se chama. Então, isso aqui que eu estou fazendo se chama concatenação. Sabendo que isso se chama concatenação, eu consigo pesquisar. Então, eu posso pesquisar concatenação no Flow Algorithms. Não achei em português, aí eu vou ter que usar o The Books on the Table do Google Tradutor para buscar em inglês. Então, é assim que a gente, na área de tecnologia, a gente trabalha. A gente tem que conhecer os conceitos, saber como as coisas que nós estamos fazendo se chamam, o que isso representa, para que nós possamos pesquisar. Então, esse símbolo de vírgula aqui e esse símbolo do E comercial, isso aqui é concatenação. Estou juntando conteúdo literal com conteúdo de uma variável. Tudo bem, pessoal? Então, lembra, aqui no Flogoritmo é a mesma coisa da vírgula lá no Portugal. O símbolo do e-comercial tem o mesmo significado. Tá? Estou juntando uma variável com um texto, tá? Para poder exibir o conteúdo para o usuário. Tem mais uma pergunta. Da variável nome. O Vitor está perguntando aqui como que faz quando o fluxograma parece que a variável nome não está definida. Quer dizer que você não fez essa declaração aqui, ó. Essa declaração aqui, ó. Caractere nome. Você tem que definir essa variável. Do mesmo jeito que aqui no Portugal Studio você tem que fazer a definição da sua variável. Isso tem que pegar o símbolo correto lá do flogoritmo, tá? Para definir a variável. Isso, mesma coisa que declara lá no Portugal, pessoal. Conceito é o mesmo, tem que declarar ela, o tipo dela, para poder usar ela depois. E essa questão de organização de variável é muito importante, porque assim, nós estamos trabalhando com ambientes de programação que as variáveis são fortemente tipadas, então eu tenho que declarar para depois usar. Agora, existem linguagens de programação que a gente fala de variável tipada dinamicamente, que você declara a variável em qualquer lugar e já sai usando. Se você não tiver atenção, você vai ter um erro de lógica, porque você declarou uma variável de um jeito num lugar e ela de outro jeito em outro. Isso vai dar um erro de lógica gigante. E PHP é o lugar onde isso vai acontecer, um deles. Né? Pessoal, tô vendo que tá surgindo algumas dúvidas aqui, viu? Na questão quando é real e inteiro, tem que colocar em declarações diferentes, tá? Então eu declaro todas as variáveis que são reais, posso declarar elas juntas, separando por vírgula, mesma coisa, caracteres, e quando for eu precisar declarar uma variável do tipo inteiro, ela vai ser em outra declaração, igual nós fazemos lá no Portugal também. Se eu tivesse uma variável real inteira aqui, eu tinha que pôr mais uma definição aqui. Então, isso aqui teria que existir. Então, tipos diferentes, eu tenho, para cada tipo diferente, eu tenho que declarar. Se houver mais de uma variável dentro daquele tipo, daí eu posso separar por vírgula, que nem o professor Robson falou. Agora entendi, Tainá. O seu quando você cria essa declaração, automaticamente ele vem um valor do tipo inteiro. Acho que é isso que você está perguntando. Daí você tem que dar 2 cliques em cima dele para poder mudar o valor. Tá? Daí lá vai ter. O Wilton, você pode demonstrar como. Vamos supor, você vai mudar de inteiro para. Aí, ó. Aqui é onde o professor está mostrando. Ó, tá inteiro ali, tá vendo? Ó? Ele tá mudando para real, por exemplo. Real, caractere e lógico. Então, mudei para real. Daí, tudo que eu declarar aqui também vai ser real.
essa variável vai ser inteira. Digamos que essa variável vai ser um caractere. Essa variável vai ser um lógico. Então vejam que é assim que é declarado no algoritmo. Beleza, tá dando ok aqui. O Vinícius está perguntando o valor lógico, usa em quê? Quando eu tenho que fazer uma verificação, tipo sim, não, certo, errado, ligado, desligado. Nós ainda não vimos em um exemplo, Vinícius, mas a gente vai utilizar sim. Tá? É verificação verdadeiro ou falso. Ok, ele tá falando, beleza. Vamos pensar num exemplo prático disso. Carro. Por exemplo, quando você entra no carro e liga a chave do carro, ele verifica, a porta está fechada? Sim, ele liga o carro. Não, ele vai ficar apitando um alerta lá que a porta está aberta. Seria um exemplo. Mas a gente vai pensar em outros exemplos aí, dar outros exemplos dentro de outras programações aí que vocês usam em valores lógicos. A Tainá está perguntando se nós vamos falar sobre o que cada símbolo representa, Tainá. É que foi falado na aula, acho que passada, né? Do fluxograma. Tem nos slides aí da aula passada o que cada símbolo representa, mas nós já falamos que, por exemplo, isso aqui é a declaração de variável, esses dois aqui onde está nome, A1 é entrada de dados, aqui é uma condicional, é um teste condicional, isso aqui é para eu fazer uma atribuição, então uma atribuição eu posso pôr desde um valor literal aqui até uma operação matemática. Aqui é uma saída de tela, né? Um escreva. E dos que nós estamos usando aqui são todos. Então, ó, se você clicar aqui basicamente entrada, saída, definição e atribuição. São esses que nós... E alternativa. Alternativa seria uma condicional. Então, dentro aqui eu vou estar escrevendo uma condicional. Mas também no material de estudo nós colocamos isso aí. Então, peguem os slides das aulas anteriores aí, que tem tudo isso aí lá nos slides. Mas nós estamos reforçando. Simplesmente reforçando. Beleza, entendeu. Qualquer coisa, pessoal, tem os vídeos das aulas lá, vocês podem dar uma revisada, dar uma olhada lá também, tá? Estão perguntando do horário da prova também. Como ficou aí, Robson? Então, venceu a questão das 14, né? Só que aí tem o caso da... são dois agora que surgiram aqui que não podem fazer nesse horário. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como nós somos gente boa, barbaridade, nós vamos abrir a prova das 10 às 16. Lembrando, abriu a prova, tem que fazer. Se abrir a prova, fechar para fazer depois, vai travar. Aí não vai conseguir fazer mais. Abriu, só pode fechar depois que encerrar a prova. Combinado? Veja o pessoal aí. Aí a prova vai ficar das 10 até as 16. Só que sentou, abriu a prova, tem que fazer. Tudo bem, pessoal? Se fecharem a prova, vamos supor, vou abrir agora e vou fazer depois, vocês podem ter problema, tudo bem? Então vai ficar aberto desde agora até as 16. Aí vai ficar bem flexível o horário aí para vocês. Vamos lá, então se manifestem.
Ok. Já vou modificar lá no Moodle, então. Boa, beleza. Pessoal, a prova vai estar na aba avaliações, certo? Então, tem uma aba específica aí na disciplina de lógica chamada avaliações e vocês vão acessar a prova nessa aba. Então, vamos lá. Começa a 9 e Deixa eu ver. Quem que mandou o fluxograma aqui? Foi o Vitor. Ô, Vitor, abri aqui seu fluxograma. Qual foi o erro que você cometeu? Quando você atribuiu já um valor direto lá no fluxograma para variáveis nome e tipo, como são caracteres, você tem que atribuir entre aspas. Tá? Como você está atribuindo lá direto no fluxograma, você tem que colocar entre aspas dupla. Coloca entre aspas lá que ele vai rodar. Tá? Já que você está atribuindo direto lá no fluxograma. Então, você sempre quando vai atribuir caracteres, tem que colocar entre aspas. Tudo bem? Milena, é bimestral. É do bimestre, que a gente tem que fechar o bimestre até o dia 17. O Vitor, você entendeu bem o que eu especifiquei ou não? Aconteceu outro erro. Eu não testei ele até o final, Vitor. Tá? Qualquer coisa você me chama aí depois, velho. Então, pessoal, a prova vai abrir em 5 minutos, certo, gente? Então, vocês vão ter das 9h42 até depois que abriu a prova, só pode sair depois que concluir, senão ela vai travar. Então, ó, vou até, ó, deixa eu abrir o compartilhamento de novo, abrir minha área de trabalho, compartilhar. Então, aqui, vamos entrar aqui no Moodle. A guia você pode abrir outra, Tainá. Não tem problema. Você não pode iniciar a prova. Então aqui, ó. Então tá em lógica, né? A prova vai estar aqui em avaliações. E vocês vão clicar aqui e começar. Júlia, a prova está iniciando agora. Ela vai ficar aberta até às 16. Então vocês podem iniciar. Ah, eu quero iniciar às 14, não tem problema. Ah, quero fazer agora.
vai lá e faz a prova, tá? Mas a hora que você abriu a prova para fazer, Você não pode fechar a tem que prova, tem fazer. que fazer. Não pode fechar, tem que fazer. Tá? Então, a hora que vocês iniciarem a prova, vocês têm que ir com ela até o final. É até rápida a prova, só. É rápida assim. Vocês têm que 5 fazer. A questões, gente né? recomenda fazer o teste de mesa, né? Nas questões que tem o fluxograma e os algoritmos, né? Então, o maior trabalho vai ser. Porque vai tá a imagem lá, vocês não vão precisar fazer o fluxograma e o algoritmo. Vocês vão apenas fazer o teste de mesa e verificar a resposta, que são todas alternativas. Vou até ver se abre uma. Vai estar aqui, ó. Um fluxograma. Aí você vai fazer o teste de mesa baseado nisso aqui. Eu dei as entradas, ó. Vejam que as entradas a gente sempre determina. Baseado nessas entradas, qual vai ser o valor de delta, valores de delta, x1 e x2. Então, o primeiro valor é delta, o segundo valor é x1, o segundo valor é x2 nesse cenário aqui. Aqui eu tenho uma pergunta. Eu vou ler isso aqui, vou entender e vou assinar a alternativa correta. Aqui eu tenho outro algoritmo e baseado nesse algoritmo eu vou testar. Para esses valores, vou escolher quais seriam as saídas. Para esses valores. Para esses valores, eu vou escolher qual seria a saída. Para esses valores de x e y, eu vou escolher qual é a saída. Para esses valores de x e y. Então, quer dizer, neste caso aqui, eu vou fazer 5 testes. Para cada um desses conjuntos de valor para eu achar a alternativa. Aqui também é uma pergunta teórica. E essa uma. Então, posso ter também um fluxograma, né? Então, baseado no fluxograma aqui, eu vou ter as entradas do meu fluxograma. Então, as duas entradas do meu fluxograma aqui. Eu vou testar com essas entradas para dizer qual vai ser a saída aqui. Qual vai ser a saída aqui desse cálculo aqui do quilowatt consumido. São só 5, pessoal. O pessoal está perguntando aqui, são só 5, são todas alternativas. Não precisa anexar nenhum arquivo, nenhum PDF, nada disso. Todas elas são alternativas, tá? Tudo alternativa. Então, aqui nós demos uma visualização aqui, demos uma palhinha para vocês aí, para vocês visualizarem como vai ser a prova. Wilton, se puder voltar lá só para lembrar eles que tem que não esquecer de clicar para enviar, tá? Ó, aqui, ó, ele marca, ó, ainda não respondida. Aí depois que tiver tudo marcando como respondida, vocês têm a opção de enviar o questionário, tá? Tem que finalizar, senão não finaliza. Pode ver que ele vai ficando pintadinho conforme eu vou respondendo. Estou fazendo a olho aqui, gente. Nem pensando nas alternativas, simplesmente para mostrar. Não se preocupe que também elas vão mudando, tá? Daí vai aparecer para vocês finalizar a tentativa. Aí vocês vão clicar, finalizar a tentativa. Mesmo assim, pessoal, finalizou a tentativa. Depois ainda, retornar a tentativa, né? Então você, me arrependi, posso ter alguma coisa errada, eu posso retornar a tentativa ou enviar tudo e terminar. Então vocês efetivamente têm que fazer a prova, finalizar a tentativa e vir aqui enviar tudo e terminar. Senão a gente não recebe a prova de vocês. Não pode esquecer, pessoal, porque às vezes pode confundir. O professor estava lá finalizar a tentativa,
Mas mesmo assim, o Moodle ele dá uma segunda chance para você, ó, retornar a tentativa Eu ou posso enviar tudo e terminar. Se Às você vezes eu quero clicar, revisar, ó. isso, Eu quero revisar. Ah, por algum motivo eu quero, ó, dar uma conferida. Sempre tem, às vezes a gente sempre tem isso. Então muda ou dá essa possibilidade de você voltar. E ele sempre vai dar o finalizar a tentativa no botão na hora que tiver tudo respondido na última questão. Daí ele entende que você já passou por todas as questões, finalizar a tentativa. Daí, ou retornar ou enviar tudo. Certo? então não pode esquecer de colocar ali, clicar depois ali, enviar tudo e terminar. Senão, para a gente receber a prova de vocês, tá? Então é Até, por, importantíssimo essa parte aí. até porque, como são provas de múltipla escolha, o próprio Moodle vai fazer a correção. Então, assim, todo mundo terminando a prova, amanhã a gente já consegue publicar a nota de todo mundo. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tranquilo. Bom, agora dá para liberar o pessoal para se divertir lá, né? Então, pessoal, tome uma água, tome um café, respira fundo, tranquilidade, abre lá com tranquilidade. Tranquilidade é o segredo para você fazer sempre uma boa prova. Além do conhecimento, a tranquilidade. Então, pessoal, vamos para a gravação. Estamos encerrando por hoje, né? Muito boa sorte para todos na prova. E qualquer problema, entre em contato via e-mail, via chat.